Por favor, pastora. Mensagem no telão. Louvado seja Deus. O poder da confissão das palavras. Parte 1. O que é o pacto da graça de Deus, igreja? É o pacto de boca. Aquilo que eu creio, eu falo. E Deus sabe quando de fato eu creio. Porque falar, eu sempre digo aqui, até o papagaio fala, se você ensinar ele. Se ensinar a Bíblia para o papagaio, ele vai falar para a Bíblia, ele vai repetir a Bíblia. Então, o Senhor quer que a sua igreja, que o seu povo cresça na fé. Porque não há vitória, ouça bem isso, não há vitória, não há mudança de vida, não há mudança de patamar, não há um novo padrão, se não houver a fé ativada na palavra de Deus. Nós só vamos mudar quando nós entendermos isso. Eu estou gatinhando na graça de Deus. 6 anos de graça. Se os irmãos fizerem uma retrospectiva de 6 anos atrás da minha vida, da minha família, da minha esposa, o que eu era, o que eu sou, não sou a mesma pessoa. Não tenho a mesma família, não tenho a mesma esposa, não tenho o mesmo padrão de vida, porque o Senhor tem nos elevado, o Senhor tem nos mudado para a glória do seu nome. Portanto, o que o Senhor quer com esta mensagem, com este ensinamento? Te elevar. Fazer você crescer, mudar de vida. Entender o que é a graça de Deus de fato e se posicionar para receber e viver as melhores e superiores promessas. Diga, melhores e superiores promessas. Amados, a lei é fraca. A lei não tem melhores e superiores promessas. O que tem as melhores e superiores promessas é a graça. A lei ela vai até certo ponto e para. Não tem como prosseguir, não tem como ir além. Amém? Então, na graça nós crescemos, na graça nós avançamos. Na graça, o Senhor refaz o nosso caminho, refaz a nossa história, coloca na nossa vida pessoas excelentes. Coloca amigos na nossa vida, amados, que nós sequer imaginávamos. Eu, particularmente, posso dizer, com todas as letras, que hoje eu tenho amigos que eu jamais imaginava. E muitos amigos que não convivem comigo, mas são amigos. Que estão lá em São Paulo. Que nos recebem com todo amor e carinho do mundo. O Senhor tem feito isso comigo. O Senhor tem feito isso na minha vida. O Senhor tem me honrado e me colocado assentado com os príncipes do seu povo. Por quê? Porque eu tenho vivido por fé. Eu tenho feito aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu conversava hoje com os irmãos na hora do almoço. Eu disse assim: todo líder tem que ser enérgico e amoroso. Todo líder de sucesso na vida tem que ser enérgico e amoroso. Tem que associar. Porque ser só enérgico não flui. E ser só amoroso não flui. Deus aprova o enérgico e amoroso. Então, tem que ser assim. Tem pessoas que vê só a parte do enérgico e não vê a parte do amoroso. E tem pessoas que conseguem enxergar o completo. Enxergar a seriedade, enxergar o compromisso e enxergar o amor. Então, amados, ouçam. Deus quer que você
cresça. Deus quer que você viva o que Ele tem para você viver. E nós somos um ministério de conhecimento, e aqui não há, coisas escondidas. Tudo é bem claro. E a palavra, ela vem para cortar. A palavra vem para mostrar o que é certo e o que é errado. Então aqui, nada se esconde. Aqui ninguém se esconde. Pode até tentar se esconder, mas vai ser por um tempo. Depois a máscara cai. Porque a palavra revela. A atitude de vida mostra quem é essa pessoa. A postura revela quem é essa pessoa de fato. Porque aqui ninguém coloca a culpa em diabo. Aqui, a responsabilidade é de cada um de nós. Somos nós os responsáveis. E somos nós que vamos dar contas a Deus por tudo. E eu louvo a Deus por essa maturidade espiritual que a graça nos dá. Então hoje começa a parte 1 do poder da confissão das palavras. Eu já quero de antemão te convidar a receber as outras partes. Amém? E está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Também nós cremos, por isso também falamos. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Senhor, a tua instrução para a tua igreja é ter o mesmo espírito da fé. É andar no mesmo propósito, andar na mesma visão, entender a tua palavra, crer nela e falar, Senhor. Assim, Jesus, eu lhe peço que haja nesta noite a total compreensão deste mistério, Senhor, do viver por fé, que é nos revelado pelo Espírito da fé. Estamos aqui para de fato vivermos como mais que vencedores em tudo, não como derrotados, não como fracassados, não como frustrados, mas realizados, Senhor, felizes, bem-aventurados. Jesus é o desejo do nosso coração, é o desejo do meu coração, ver a tua igreja desfrutando das tuas bênçãos, Senhor. Assim como tu tens feito a minha vida, Jesus, e sou grato a ti, Senhor. Sou grato a ti, Senhor, por tantos benefícios concedidos à minha vida. Deus, que assim aumente na vida dos teus filhos os teus benefícios, Pai. Assim como nós ouvimos aqui, Senhor, os testemunhos, nosso presbítero Johnny com nossa diaconisa Neiva, nossa querida irmã Carol, Senhor, testemunhos, ó Deus, que engrandecem o teu nome, testemunhos que fortalecem, que edificam a fé da tua igreja, que mostram e revelam que de fato o Senhor opera através da fé. Porque o Senhor não brinca conosco, o Senhor não brinca com os nossos sentimentos, o Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor sabe das nossas fraquezas, as nossas limitações. E para ti, Senhor, não há impossíveis. Para ti não há impossíveis. Assim como foi dito, Senhor, no testemunho da nossa irmã Carol, há o tempo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que este tempo, Senhor, requer uma postura, que este tempo requer um posicionamento firme
e inabalável, porque nós estamos inseridos num reino inabalável. Não podemos ser como folhas jogadas ao vento, Senhor, mas pessoas que caminham firmes e firmadas em Ti, com os pensamentos cativos totalmente à Tua obediência, mortificando a carne a todo instante, Senhor, para fazer a Tua vontade, crescendo a cada dia no Teu conhecimento e na Tua graça. Senhor, eu sei, Pai, a importância de cada mensagem que o Senhor traz à nossa vida por este altar. Toda a mensagem, Jesus, é importante para a nossa vida. Mas eu entendo, Senhor, que, de fato, o que começa hoje, Senhor, se recebido conforme o Senhor deseja, trará grandes transformações à vida dos Teus filhos. Se recebido conforme Tu queres, ó Deus, trará grandes mudanças na história dos Teus filhos aqui, Senhor. Porque é o Teu poder sendo entregue à Tua igreja. É o Seu poder sendo revelado aos Teus filhos, Pai, para que eles possam avançar, conquistar, crescer, ampliar e viver, Senhor, de modo extraordinário a vida que o Senhor tem concedido a cada um deles. Senhor, eu não recebo para esta igreja o contrário daquilo que o Senhor tem e o Senhor quer manifestar sobre a vida dos Teus filhos e sobre a vida deste altar. Assim, eu lhe peço mais uma vez, com humildade, temor, submissão e santo tremor. Use a minha vida, Jesus. Use a minha boca, porque eu sou Teu e estou aqui para lhe servir e servir aos meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, minha esposa amada, minha bendita pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres selados com o Espírito Santo da promessa, pedras que vivem, vasos de honra, amados do Pai, eleitos de Deus. Igreja, toda palavra proferida pelos nossos lábios tem poder, tanto para a morte como para a vida. Ou seja, toda palavra proferida pelos nossos lábios tem poder, tanto para nos trazer a vitória, como para nos trazer a derrota. A confissão, alinhada com a graça de Deus, somada à confiança no que se está dizendo, mexe com o mundo espiritual, influencia o mundo espiritual e traz para a nossa vida coisas que ainda não existem, coisas que ainda não são visíveis, humanamente dizendo. Então nós precisamos, e este precisar é uma necessidade como cristão, nos educar a exercitarmos a nossa boca a falar aquilo que tem poder para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, aquilo que pode nos levar ao inimaginável. Porque normalmente, igreja, as pessoas tendem a falar o que todos falam. E infelizmente, os crentes em Jesus também. A maioria
repete o que às vezes um ímpio fala. A maioria não conhece a Bíblia e está aí com uma confissão totalmente errada. Porque não tem o conhecimento do poder da palavra de Deus e não crê na palavra de Deus. Então é muito fácil você identificar um crente que de repente está lá reclamando da sua vida, dizendo que droga de vida. Que droga de situação. Que vida miserável. Que vida infeliz. Então é necessário ter cuidado, policiar as palavras que saem da nossa boca. O que nós estamos defendendo? Quais palavras estão frequentemente nos meus lábios? A tua palavra é semente. Diga isso, a minha palavra é semente. Amém. Quais os frutos que você está gerando? Porque toda a palavra que sai da sua boca é a tua vida. A tua vida revela o que sai da tua boca. Você não precisa, às vezes, no momento, falar para alguém identificar você. Porque a sua vida revela o que você é. E a tua palavra é a semente que está dando o fruto para você. É você que vai comer desse fruto. Estão entendendo? Amém? Então, os frutos das nossas palavras podem ser vistos na nossa própria vida. Quantos são edificados pelo poder da palavra que está na minha boca? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Porque sou eu quem tenho que me educar em relação à confissão. Então, quais os frutos que podem ser vistos na vida de outros através do poder das minhas palavras? Amém? Estão entendendo? Então, aquilo que sai dos meus lábios tem que edificar outros. Assim como a irmã Carol citou aqui no testemunho, que ela crê que o poder da palavra que ela semeou deu fruto na vida da moça que a acompanhou no trabalho, no projeto. E com certeza foi. Então, o povo de Deus, ele vai ver o poder de Deus operando de fato quando aprender a trocar palavras corriqueiras, palavras que não edificam e até somam para o negativo, pelas palavras que saem da boca de Deus. Pelas palavras da Bíblia Sagrada, porque o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu preciso aprender a falar as palavras que saem da boca de Deus, porque esta palavra não tornará para Deus vazia. A minha palavra, amado, ela não tem valor nenhum. Ela tem valor para destruir-me. Mas a palavra de Deus tem poder para me dar vitória. Tem poder para restaurar. Tem poder para ressuscitar. Tem poder para curar. Tem poder para transformar. Então, palavras, amados, elas são espadas de dois gumes. Ela corta, ela divide, ela mostra o certo e mostra o errado. A palavra traz a correção, traz a justiça, traz a cura, traz saúde, traz libertação, traz o fôlego de vida que aniquila todo o mal, a palavra do Senhor. A palavra de Deus aniquila o mal. Eu disse aqui, há poder no nome de Jesus, há poder na palavra do nome do Senhor, porque a palavra é Jesus. Então toda a palavra de Deus aniquila todo o mal. Não adianta você pedir para ser mudado. Tem pessoas que ficam pedindo: Senhor me muda, Senhor me muda, Senhor me muda. Eu vou te ensinar aqui. Não adianta você pedir para ser mudado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus nos dá o poder para que nós mesmos sejamos transformados. Ele diz: transformai-vos. Então, quando ele diz transformai-vos, ele diz: olha, eu te dou o conhecimento, eu te dou o entendimento, eu te dou o meu poder para você agora se transformar.
Então toda a glória é para o Senhor, é Ele quem faz a obra. Mas nós temos que entender com a nossa mente que é uma responsabilidade minha e tua sermos transformados. Quem está entendendo? Amém? Então, para ser transformado, sabe, eu não posso achar que a coisa vai acontecer da noite para o dia. Eu disse aqui, eu estou há 6 anos caminhando neste conhecimento na graça do Senhor. Vejo a cada ano que passa o crescimento na minha vida. Na vida da minha família, minha esposa, o crescimento na vida ministerial. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos ensina pela sua palavra, né? E nós temos que nos esforçar para sermos transformados, para ter a vida mudada, porque Deus é movido por fé. Diga isso, Deus é movido por fé. Por fé na sua palavra. Sacrifício não move Deus. Choro não move Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Mas não move Deus. Não move. Então, 2 Coríntios 4,13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, a fé tem um espírito. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O espírito da fé, o que é, pastor? É crer e falar. Só falar funciona? Não. Só crer mentalmente funciona? Não. Então, entendam. Só falar não funciona e só crer mentalmente também não funciona. Então, o que é que funciona? Crer e falar. Crer e falar. Tem crente que tem vergonha de citar a palavra de Deus. Tem crente que tem vergonha de lançar a palavra de Deus. Vãs repetições não movem a fé. Vãs repetições não demonstram fé. Porque há muitos jargões evangélicos, bíblicos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Amados, isso repetido, sem se crer nisso, não move Deus. Então a palavra, amados, ela tem que estar correndo pelas minhas veias. A palavra tem que estar internalizada no meu espírito, na minha alma. A palavra tem que ser a minha vida. Ela tem que estar fundida no meu corpo de tal forma, sabe, que ela tem que fluir naturalmente de dentro de mim. O Salmo 91, versículo 2, 9 a 12 diz: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Igreja, quem é que diz isso? Um crente que de fato confia. E quem é que confia? Aquele que não teme nada. Não teme, por quê? Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Amado, uma pessoa que diz, o Senhor é o meu refúgio, nada o abala. Nada o abala. Porque o Senhor é o seu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Aí aqui você entende porque mal chega a alguns crentes e mal não chega a outros. Por quê? Porque muitos fazem do Senhor o seu refúgio. Muitos confiam de fato no Senhor, fazem do Altíssimo a sua morada, e mal nenhum sucede. Praga nenhuma chegará à tua tenda.
Porque isso aqui, amados, não é simplesmente eu dizer para você, olha, nenhum mal te sucederá. E você dizer, glória a Deus. Eu dizer para você, praga nenhuma chegará à tua tenda, e você dizer, glória a Deus. Não é nada disso. Isso aí fazem as igrejas da lei. E a igreja vibra, glória a Deus. E saem de lá com esse pensamento. Só que só esse pensamento não funciona para a palavra de Deus. O que funciona para a palavra de Deus? Eu fazer do Senhor o meu refúgio. Volta lá ao versículo 2. Porque diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, eu sei que nenhum mal vai me suceder. Eu sei que praga nenhuma chegará à minha tenda. Depende de mim e não de alguém falar para mim. Eu estou aqui para trazer à tua vida o quê? A ativação da tua fé. Mas você não vai viver isso simplesmente porque eu estou lhe dizendo. Você vai viver isso porque de fato você crê. Então você fala. Você crê, você fala. Passamos por uma situação de saúde com a pastora, ela citou aqui no testemunho. O que você acha que nós fazíamos? Senhor, nenhum mal vai nos suceder. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Nós somos sarados, nós somos curados pelas suas chagas, Senhor. Nós sabemos disso, cremos nisso, e isso tem que ser manifesto na nossa vida. Por quê? Versículo 11. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Então, para quem vai ser? O anjo vai receber a ordem a respeito de quem? De quem de fato faz do Senhor o seu refúgio. Você está achando que todo crente recebe a ordem de Deus para o anjo guardar? Nananina, não. Não recebe. Por quê? Porque tem crente que é livrado do mal e tem crente que não é livrado do mal. Por quê? Porque muitos não fazem do Senhor o seu refúgio. Muitos não creem nesta palavra, muitos não creem no Senhor, muitos não temem ao Senhor, muitos não fazem do Altíssimo a tua morada. Porque estão na boca com palavras frívolas, com palavras mundanas, que estão totalmente numa confissão errada. E o anjo, ele conhece a Bíblia totalmente de trás para frente. E ele só pode te guardar e livrar do mal, te livrar do mal quando você está alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Porque o anjo recebe a ordem de Deus para te livrar e para te guardar. Quando? Quando você está alinhado com a confissão. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, olha lá, por quê? Então, esse texto, ele é contexto do início. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Opa, os meus anjos vão te guardar. Os meus anjos estarão contigo, porque eu já estou dando ordens a eles a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha que lindo isso. Amém, igreja? Amém? Então, se a Bíblia Sagrada não estiver na tua boca, de segunda a segunda, ouça isso. Se a Bíblia Sagrada não estiver na tua boca, se o Altíssimo não for a tua morada, não for o teu refúgio, de segunda a segunda, o mal sucede. E depois não venha querer dizer que a culpa é do diabo. O diabo não tem culpa nenhuma disso. O mal sucede quando nós não fazemos do Senhor o nosso refúgio, nossa morada. Provérbios 12, versículo 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Olha, amados, o Senhor nos falou aqui, no culto próximo passado, de influências de pessoas na nossa vida com Deus. Então o que eu quero dizer para você é, não ouça ímpio. Não, pastor, mas ele é muito gente boa, ele é muito bonzinho, ele é 100%. Amado,
se ele não tem a visão do Todo-Poderoso, se ele não tem a revelação da graça, se ele não vive conforme Deus deseja, não ouça. Não ouça. Não ouça perversos. Não ouça aqueles que não têm conhecimento do temor do Senhor, e muito menos aqueles que não têm o temor do Senhor. Amém? As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. A boca dos retos livra homens. Esse altar livra a nossa vida do mal. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Pastor, não estava na mão do diabo? A morte e a vida estão na mão do diabo? A morte e a vida estão no poder da... Você crê nisso? O que bem a utiliza, come do seu fruto. A que mal utiliza, vai comer do fruto também. Só que a que bem utilizar, vai comer fruto bom. E a que mal utilizar, vai comer fruto podre. Fruto ruim. Provérbios 12, 14 diz: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então, antes de qualquer coisa na nossa vida, o que vem? Palavra. Qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer comportamento que eu manifeste, antes veio o que na minha mente? Palavra. Veio a intenção, e a intenção vem com palavra. Estão percebendo? Sim ou não? Então, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então, primeiro vem a palavra, depois vem a ação, a atitude. Mateus 12, versículos 36 e 37, diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Igreja, presta atenção. Isso quem disse foi o Senhor. Isso é sério. Porque tem gente, amados, que ouve uma mensagem dessa, sai da igreja do mesmo jeito. Chega ali na esquina, ele já está falando palavra frívola. Então eu quero que você entenda o seguinte: do pastor você pode esconder o que você quiser. Isso aí esconde mesmo. Mas de Deus você não esconde nada. E ele diz que toda palavra frívola que você proferir, você dará conta no dia do juízo. Está entendendo a intensidade disso? Por quê? Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então isso aqui não tem nada a ver com salvação, mas é o seguinte: as tuas palavras vão trazer para você condenação ou vão trazer justificação da parte de Deus agora, nesse tempo. Enquanto você está aqui respirando, as tuas palavras vão trazer o favor de Deus ou não. Lembra do povo no deserto? Palavras frívolas. Palavras que desagradavam o coração de Deus. O que Deus fez? Justiça sobre cada um deles. Então, olha a importância de uma confissão sadia. Olha a importância, amado, de até num momento contrário eu ter uma confissão sadia. Porque tem situações na minha vida que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus. E eu tenho que conviver com ela. Correto? Sim ou não? Você tem alguma situação da sua vida que você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus? Sim, você tem que conviver com ela, correto? E agora? Tenha uma confissão sadia. Olha para a situação e libera a palavra. Libera aquilo que Deus já lhe ensinou a respeito dessa situação. Por quê? A palavra não volta vazia. Agora, se eu vejo a situação ali que está totalmente errada, a situação que está me desagradando, aquela situação que está me oprimindo, e eu não faço nada, ou pelo contrário, eu começo a dizer, não, puxa, que droga mesmo, né? Ai, que vida, ó céus, ó Deus, só eu que não nada acontece. Vai conseguir o quê?
a justiça de Deus vai piorar mais um pouco. Então, amados, as nossas palavras que saem dos nossos lábios têm que agradar a Deus. Diga isso, as palavras que saem dos meus lábios têm que agradar ao Senhor. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem aqui vai herdar a salvação? Todos nós. Porque o Espírito Santo já nos selou. Então agora eu quero que você entenda o ministério dos anjos. Porque, amado, um crente que não crê nisso aqui, amado, ele não crê em nada do Evangelho. Se um crente em Jesus Cristo não crer no ministério dos anjos, desculpa falar, ele não serve para ser crente. Porque está escrito, não são todos eles espíritos ministradores. Quem é o espírito ministrador? O anjo. Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, Paulo está dizendo, gente, vocês têm que crer. Os anjos conhecem a palavra, receberam ordens de Deus para livrar, para proteger todos aqueles que andam em linha com a palavra. O anjo não atua mediante aquilo que vai contra a palavra de Deus. Ouça isso. Às vezes, amados, eu venho numa insistência, às vezes eu bato firme num ponto que a igreja às vezes está desalinhada, que às vezes a vida pessoal está em desajuste. Por quê? Porque eu sei que não vai trazer bênção. A minha luta aqui, amados, é para que a igreja se alinhe à vontade do Senhor, para que seja bem-sucedida. Muitos não entendem isso. Muitos não compreendem essa atitude do pastor. Mas se Deus está mostrando para o pastor, eu não posso me calar. Se Deus está revelando para o pastor uma situação que a igreja está desalinhada, eu não posso colocar no meu bolso e levar para casa e falar, Senhor, isso eu não vou falar não. Então, eu quero que o anjo que está ao teu redor atue a teu favor. É o desejo do meu coração. E quando que isso vai acontecer por completo? Quando você estiver totalmente alinhado com a palavra de Deus, você e sua casa. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. Quem teme a Deus? Quem obedece. Amém, igreja? Então, com tudo isso aqui você já está entendendo bem bonitinho os que são livrados e os que não são livrados em determinados momentos da vida. Certo? Certo, igreja? Então, o fazer de conta para nós não serve. Eu falava isso na hora do almoço também em casa, hoje. Eu falava assim, gente, não adianta eu estar sentadinho dentro da igreja com o anelzinho em cima da cabeça, bonitinho, pagando de santinho, e coloquei o pé para fora da igreja, eu sou outra pessoa. Não adianta nada. Viver de aparência é a pior derrota na vida de uma pessoa. Viver de aparência é o pior fracasso na vida de alguém. Porque é sim, sim, não, não. Se tem um problema, vamos resolver o problema. Sabe? A igreja, amados, da graça de Deus, ela trata os problemas às claras. Eu não tenho problema para falar de nada. Porque eu não tenho nada que me, sabe, assim, diante de Deus me condene em relação à palavra do Senhor. Não tenho. Porque aquilo que eu sei que eu ainda preciso ser aperfeiçoado já está nos pés do Senhor. Ele vai fazer. Mas mediante a sã doutrina, eu não estou aqui para fazer de conta em nada. Com ninguém. Eu não estou aqui para passar tempo nem para fazer brincadeira com o Evangelho. Armar alguma programação para a gente ter um lazer, para ter um passatempo e falar que nós somos uma igreja. Eu não estou aqui para isso.
Igreja eu considero pessoas que têm o compromisso com a palavra de Deus dia a dia. Isso para mim é igreja. Diante de Deus eu falo isso, mas igreja para mim não é, sabe, lugares que estão todo final de semana com evento, com promoção, com pessoas diferentes, sei lá, movendo alguma coisa. Isso para mim não é igreja. Isso é clube, é lazer, é atração. Igreja para mim são pessoas que têm o compromisso com o evangelho todo dia e se reúnem para manifestar ao seu Deus a sua gratidão, amém? E a sua adoração. Isso para mim é igreja. Então é o que eu peço sempre para o Senhor, uma igreja forte, uma igreja firme, que vive exatamente assim. Todos os dias vive o evangelho e quando é o dia de se reúne com alegria, se reúne com prazer, sabe? Para mostrar a Deus ali a sua gratidão por tantos benefícios a seu favor, porque vive de segunda a segunda o evangelho. Amém, igreja? Aqui, eu já disse, repito, se tem máscara, a máscara cai. Cai para o marido, cai para a esposa, cai para os filhos, cai para os irmãos. Ninguém fica enganando aqui muito tempo. Pode até tentar, mas a palavra revela, a palavra corta, a palavra tira a máscara e mostra quem é quem. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Frutos bons e frutos podres. Tanto um como o outro é revelado, é manifesto. Onde falta viver a palavra, a carne reina. E onde a carne reina, o fruto é podre. Onde há temor do Senhor, há frutos bons, há bênçãos manifestas, há os céus abertos e não céu de bronze. Salmo 103, versículo 20 diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis os anjos vão lhe servir. Os anjos vão lhe obedecer quando você obedecer a palavra. Jeremias 1,12 diz, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Onde não se vive a palavra, igreja? O que tem? Correção e disciplina. Nada de bom acontece, não há mudança, não há transformação, o céu fica de bronze. Pastor, mas não tem o tempo de provações na vida de um crente? Provações são tempo que tem que passar. Mas aí passa ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5 e nada acontece. É correção e disciplina. Salmo 119, versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos tempos, dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Jó 3, 24 e 25. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém. E o que receio me acontece. Ui. Eu não vou perguntar, não. Não vou. Mas aquilo que você tem medo, pode se preparar que vai vir. Pastor, não fale isso. Eu falo porque é Bíblia. É verdade absoluta. Tem medo? Pode esperar que vai vir. O que eu faço? Inverte agora esse medo em fé. Em confiança. Agora. Fala, Senhor, eu anulo agora esse medo aqui, a minha confiança está no Senhor, eu creio, eu confio, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Agora, se você continuar com esse medinho aí, irmão, desculpa te dizer, é uma confissão errada, é pecado, e você vai colher desse fruto. Amém. Vença o medo. Pela fé. Está na sua vida. Amém?
Aplica a fé, a confiança no poder da palavra de Deus. Nem pense em derrota, irmão, irmã. Nem pense. Nem pense. Está aqui o testemunho da nossa irmã Carol, que prova isso. Que ela teve medo. Ela pensou no... Deus mostrou para ela que não é assim. Não é assim. Não é com medo. É por certeza e convicção, que é a fé que vem a vitória. Então não pensa na derrota, não pronuncie nenhuma palavra de derrota, nem sequer imagine alguma palavra que simbolize derrota. Amém? Você é o quê? Derrotado ou você é mais que vencedor? Então mais que vencedor fala uma palavra de derrota? Mais que vencedor pensa em derrota? Mais que vencedor tem medo de alguma coisa? Não tem. Amém? Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, pastor, peraí, o mal chegou para a minha vida. Não foi Deus que quis para você. Foi você que desejou. Mas como eu desejei? Com as tuas palavras, com o teu pensamento. Entendeu? Para toda a área da tua vida, meu irmão e minha irmã, para toda a situação no teu viver, Deus tem em sua palavra uma orientação específica. Está escrito na Bíblia a vontade expressa de Deus para tudo no nosso viver. E aquele que foge disso, foge de ter a bênção do Senhor. Aquele que vai de encontro com isso, amados, ele vai de encontro com as bênçãos do Senhor. E a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha como é que é sério, mas essa questão da descendência que Deus fala é muito sério, e a gente vê casais ainda, sabe, nos atritos com a palavra, nos atritos com a vontade de Deus, e não, sabe, parece que eles não entendem, não compreendem o peso que tem sobre a descendência. Sabe, depois vê filhos numa vida de destruição, vê filhos, sabe, jogados ao mundo, e fala: ah, Senhor, o que aconteceu? Aconteceu que vocês não me obedeceram. Sabe, parece que os casais parecem que têm dificuldade de viver aquilo que Deus manda. De marido ser cabeça, de esposa ser a auxiliar, de ser a companheira, de ser a submissa. O diabo atua nessa área, amados, de tal maneira que destrói as famílias do Senhor. Eu tenho que dizer aqui. Eu fico chocado, eu fico pasmo quando me pego em oração ao Senhor e o Senhor traz no meu coração as situações dos casais da igreja. Eu tenho que dizer isso. Por quê? Porque é para o marido amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. É para o marido fazer o bem para a esposa, dar o melhor para a esposa, se entregar no casamento para a esposa. E muitos não fazem. Por quê? Porque não tem da parte da esposa a submissão, não tem da parte da esposa a compreensão ao chamado. E isso, amados, deixa o céu de bronze. Deus não recebe a oração do casal. Por quê? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus, Ele tomou os céus e a terra, mano, por testemunha contra o povo que estava lá endurecido em relação à obediência. Ao versículo 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida
e a tua longevidade. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tem gente que brinca com a própria vida. Tem gente que está brincando com a própria vida. Por quê? Disto depende a tua vida e a tua longevidade. Quem disse isso? Deus? É Deus quem disse, igreja? Tem casal que não se respeita como marido e mulher. Tem esposa que não respeita uma ponta de unha o marido sequer. Tem esposa, amado, que trata o marido como qualquer um, qualquer outro. Como trata um amigo na rua. Isso é mal diante de Deus. Porque isso é má confissão da palavra. A esposa tem que aprender a honrar o marido. A esposa tem que aprender a respeitar o marido. O marido que é cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, porque o marido que é cabeça, na vida dele primeiro é Cristo. Depois é a família. Esse marido tem que ser respeitado. Esse marido tem que ser honrado pela esposa. Jamais uma esposa pode lançar uma palavra frívola na vida do marido. Mas a gente ouve naturalmente esposas, sabe, chamando os maridos de qualquer coisa. Sabe, você não é nada, você é um banana. E às vezes marido lançando palavras sobre a vida da esposa. Palavras que vão ser dado conta no dia do juízo. E palavras que estão fazendo o que ali? Alimentando a má colheita. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Falava hoje, na época da lei, eu e minha esposa, na igreja, 2 santinhos bonitinhos, sentadinhos. Era até bonito de ver. Mas chegava em casa, era uma desgraça. Porque não se havia respeito nenhum. Queríamos os dois falar na mesma altura. Era uma competição. Era uma competição. Porque ela achava que ela tinha a vida dela, e eu tinha a minha, só que eu era o marido, eu queria impor o respeito, e eu não tinha nenhuma sabedoria da palavra. Eu não tinha autoridade de Deus. E aí depois no dia de culto, estavam os dois bonitinhos sentados lá, como 2 santinhos. Ai, paz do Senhor, paz do Senhor. Tempos que, graças a Deus, ficaram no esquecimento. Ou a graça arruma, ou esquece, amado. Ou nós catamos a palavra e falamos, é assim, ou esquece. Porque se a graça não arrumar, vou dar uma notícia para você, nada vai arrumar. Se a graça não colocar você diante do espelho e mostrar para você o que tem que ser na tua vida, esquece. Pega o ônibus e vai lá para o Valdomiro. Vai lá receber uma oração lá. Ou no Redir Macedo. Não vai ter o que vai resolver a tua situação. Não vai ter o que vai mudar a sua vida. Ou se assume a palavra que Deus ensina, medita nela dia e noite, e tem cuidado de viver tudo que Ele está ensinando, amado, para ter o caminho próspero e bem sucedido. Caso contrário, é derrota, fracasso, tragédia, destruição, sofrimento, tristeza e dor. E Deus não quer nada disso, nem para mim, nem para você. Quem entendeu, diz amém. Provérbios 4, 20 e 24. Filho meu, atenta para as minhas palavras,
Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Mateus 12, 34, 35. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas? Jesus estava repreendendo os religiosos da época. Religiosos. Não eram pessoas que tinham compromisso com Deus, eram religiosos. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Teu coração está cheio da palavra? Então você tinha que falar da Bíblia o dia inteiro. Desculpa falar aqui, mas eu duvido que você fale da Bíblia o dia inteiro. Pastor, não me julgue. Julgo? Então prova para mim que você fala o dia inteiro da Bíblia. O teu coração não está cheio da palavra. Pastor, não fala. O teu coração não está cheio. Por quê? Porque Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Teu coração está cheio do quê? Não precisa responder. Pastor, isso é sério. Muito. Mas graças a Deus que dá tempo para você mudar. Jesus te trouxe aqui para isso. Para você mudar. Joga fora todas as coisas frívolas que estão no seu coração e se enche da palavra. Se enche da palavra de Deus, amado. Para a hora que você abrir sua boca, sair versículos, sair bênção, sair profecia. Para, de fato, do seu ventre jorrar rios de águas vivas. E você edificar outras pessoas. É triste um crente vazio. Um crente que não serve para edificar. Nossa bispa, Rosana, antes de começar o culto, estávamos ouvindo, que Jesus disse que nós somos sal. Mas se o sal for insípido, para nada serve. Imagina um sal que não serve para salgar. Então assim, todos nós somos sal, mas estamos salgando? Porque tem sal que não serve para salgar, sal que já perdeu o seu poder de salgar. Então, amados, que você salgue, que você dê o tempero, que você influencie onde quer que você passar. Mas primeiro, a tua própria vida. Não adianta você querer influenciar outro se a tua vida não está influenciada por aquilo que Deus já te encheu. Como é que eu vou ser exemplo de família se eu não sou família diante de Deus? Como é que eu vou ser exemplo de pai de família se eu não sou um pai de família diante de Deus? Como é que eu vou ser exemplo de marido para alguém se eu não sou um marido diante de Deus? Como é que eu vou ser exemplo de filho se eu não sou um filho como Deus quer que eu seja? Como que eu vou dar exemplo e aconselhar casais se eu não sei viver como marido e mulher diante do Senhor? Pense nisso. A nossa vida é para salgar. É para dar o tempero na onde está faltando. Só que primeiro a minha tem que estar hiper temperada no ponto. Nem sobrando, nem faltando. Estão entendendo, igreja? O homem bom, versículo 35, pastor. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então não permita o seu coração alojar coisas más. E hoje, principalmente, a questão de palavras. Não permita o seu coração receber e aceitar palavras frívolas. Palavras que vão contra a confissão de fé. Porque Deus, Ele se agrada de uma boa confissão.
uma confissão sadia. Amados, daqueles que olham para todo tipo de situação com os olhos da fé e que agem por fé mediante a palavra. Porque algo eu tenho que lhes dizer. Quando eu entendo a palavra, começo a confessar de acordo com a palavra, a minha atitude também muda em relação a tudo. Porque isso é crer naquilo que eu estou falando. Porque há pessoas que falam, mas a atitude não muda. Continua sempre do mesmo jeito. Isso não é fé. Ela não está crendo naquilo que ela mesma está dizendo. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, o que eu tenho para lhes dizer, e já encerrar a mensagem, é que Deus vai lhe colocar num novo patamar de poder e autoridade. Em nome de Jesus. Porque este poder já está sobre a tua vida. Então o Senhor começou hoje a lhe preparar para você usar esse poder, usar a confissão e trazer para a tua vida o que já está pronto no mundo espiritual. Em o nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.